Sessão solene em comemoração aos 376 anos de Paranaguá. Evento realizado no dia 25 de julho de 2024. A cultura é o que nos pluraliza. Nela, há toda a potência da criação, imaginação, arte. A cultura pulsa em cada um de nós e nos move, nos chama, nos leva, nos provoca. Cada povo e cada território é marcado pela cultura, que ali se desenvolve, cria vida e se expande misteriosamente para outras fronteiras. Pela cultura, criamos identidades, sabemos que pertencemos a algum lugar. É por isso que nesta noite, o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá celebra os 376 anos de nossa cidade. As pessoas que fazem deste cenário cultural algo valoroso e vivido. E também prestamos um memorial para as pessoas que deixaram suas contribuições para que esse legado cultural se firmasse e chegasse até nós. Saudamos a todos os presentes e convidamos para compor a mesa a professora Simone Pereira de Mello, digníssima presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. A senhora Aline Pcheira, representante da secretária de Cultura e Turismo do município de Paranaguá. Doutor Leonardo Marcelo Moniquilago, excelentíssimo juiz de direito da primeira vara civil e juiz da 5ª Zona Eleitoral da comarca de Paranaguá, representando o Poder Judiciário. Para oficializarmos a abertura de nossa sessão solene, em comemoração aos 376 anos de Paranaguá, solicitamos a todos para que, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e entoarmos o hino de Paranaguá. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho de acolher o nosso convite, né? De estar aqui prestigiando. E desde já a gente fica muito emocionada porque a gente está homenageando a nossa cidade, né? E a gente só quer o progresso dela, o crescimento dela, e a gente conta, né, com vocês para isso. Nós parnambuanas. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, em comemoração aos 376 anos da nossa amada cidade. Muito obrigada.
possam sentirem-se mais confortáveis no decorrer do evento, nós solicitamos aos insignes componentes da mesa assentarem-se nas cadeiras que estão demarcadas. Poeta e poesia são interfaces que se completam nas formas diversas de comunicação e compreensão. Assim, ampliam-se as fronteiras, despertam-se sentimentos e emoções, projetando no horizonte o olhar afirmativo da cultura local. Cora Coralina, a grande poetisa brasileira, em uma de suas frases eternizadas, nos diz: poeta não é somente o que escreve, é aquele que sente a poesia, se extasia sensível ao achado de uma rima e à autenticidade de um verso. Segundo concurso de poesias no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, como bem diz Mário Quintana, quem faz um poema abre uma janela, provocou a abertura de muitas janelas. Foram inúmeros poemas inscritos de diferentes regiões do nosso país, de Manaus a Porto Alegre, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, passando por Canindé, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Franco da Rocha, Aparecida, Teresina, Mogi Guaçu, Rio de Janeiro, Mirassol, Curitiba, Ponta Grossa, Toledo, Araucária, São José dos Pinhais, Paranaguá e até Portugal. Paranaguá, terra de todas as gentes, foi o tema do segundo concurso de poesias. Objetivou fomentar o desenvolvimento cultural, estimular a criação artística, dando visibilidade a novos talentos literários, com a divulgação e a valorização da poesia. Foram premiados, em primeiro lugar, Diversa Paranaguá, autoria Cláudia Regina de Lima, de São José dos Pinhais. O segundo lugar, Paranaguá, Água Grande Circular, Terra de Todos, autoria de Glória Torres, de São Paulo. Terceiro lugar, Terra de Todas as Gentes, autoria de Adenerilson Moreira do Nascimento, de Manaus, Amazonas. O quarto lugar, Paranaguá Querida, autoria Lopes Martins Júnior, de Curitiba, Paraná. E o quinto lugar, o Ouro do Paraná, autoria de Caléo Rodrigues de Souza, de Mirassol, São Paulo. Convidamos a poetisa Cláudia Regina de Lima, de São José dos Pinhais, para declamar sua poesia vencedora do segundo concurso de poesias do IHGP. Boa noite. Diversa Paranaguá. No mar de lá, o sol faz morada. O Itiberê é o gigante no encanto plural. Histórias e sonhos em cada estrada. Ecos de tempos num porto ancestral. Migrantes chegam buscando progresso e abrigo. Convergência de culturas, um novo ideal. O caiçara percebe no novo habitante um amigo. Respeito pela vida num cenário complexo e global. Culturas se encontram, dançam em festa.
Ao som da rabeca, o fandango se manifesta. Cores e sabores misturam paixões, celebrando junto a festa das nações. Ribeirinhos e imigrantes lado a lado, celebra a união, cores e canção. Paranaguá, teu espírito alado, é de todas as gentes um só coração. Barreado à mesa, comunhão, orgulho e sabor. Festa do divino, com gente de fé se faz. Linguajar paranaguara, conta com poesia, canto e humor. História futura, tradição que apraz. Mar, rio, cultura e comunhão. Na Bahia, natureza e gente a se abraçar. Paranaguá, eterna inspiração. Terra querida, formada de gente, de encanto a brilhar. Nós convidamos a presidente do Instituto Histórico e o orador, doutor Alessandro, para fazer a entrega do troféu e do certificado à nossa querida poetisa. Cláudia. Para nossa surpresa e alegria, o segundo lugar, Paranaguá, Água Grande Circular, Terra de Todas as Gentes, de autoria de Glória Torres, de São Paulo, ela aqui está. Um detalhe impressionante, ela é paraguaia. Paisa papeime, peme bonapa, alguém terei, anheja uere, ai meve, quanga penendile. Tudo bem com vocês? Feliz de compartilhar esse momento com vocês. Paranaguá, água grande circular. Na terra de Paranaguá, onde o mar beija a terra com ternura infinita e as águas sussurram o segredo de eras passadas. Deslizam sonos de todas as gentes nas brisas salgadas, tecendo lendas nas sombras dos árvores antigos. Ah, Paranaguá, de mangais que abraçam a vida, onde o verde encontra o azul em uma dança carinhosa contínua. O sol nasce com promessas de um novo dia e se põe pintando o céu com cores de nostalgia. As canoas deslizam, suaves como memórias, pescadores caiçaras lançam redes não só ao mar, mas também ao passado, onde tradições vão a buscar. Os golfinhos brincam livres em sinfonia marina, enquanto as garças altivas desenham o infinito, os mistérios dos mares nos ouvem no rimado, o guardião secreto do mundo, fandango encantado. A cidade repousa entre os braços do oceano. Casas coloridas, de janelas para o cais. O cheiro de maresia mistura-se com café fresco e o tempo parece caminhar mais devagar, sem pressa de chegar. As noites estreladas, o céu beija a água e as estrelas reflexem, criando um tapete de luz. Lá, os sonos são tecidos com fios de luar. Paranaguá, terra de encantos e mistérios, onde o passado encontra o presente na harmonia. Cada canto, cada pedra,
Cada trecho de areia conta histórias de um povo, de todas as gentes que vivem em sinergia. Oh terra de Paranaguá, onde as águas reinam soberanas e a vida da gente latina pulsa no cais, em cada onda que vem e vai. Que teu encanto permaneça eterno e que teus segredos sejam sempre guardados pelo mar. Agüinje, obrigada. Convidamos o Dr. Alessandro e a Simone para fazer a entrega do troféu e do certificado à nossa querida Glória, que fez a abertura em Guarani. As poesias premiadas terão publicação na coluna do IHGP aos sábados no jornal Folha do Litoral. Neste primeiro sábado teremos a poesia da Cláudia. Manifestamos nossos agradecimentos à comissão julgadora, composta pelas professoras Lindanil Ferreira de Freitas da Silva, Maria José de Oliveira Miranda, Regina Marques Gabardo e Silvana Leal. A todas o nosso sincero agradecimento. Resgatar histórias vivenciadas e dar espaço a elas na nossa memória, mais do que homenagem, é inspiração para o presente e para o que ainda está por vir. Assim, no turbilhão de nossa existência digital, os locais de memória servem a um propósito duplo. Eles não são apenas guardiões do nosso passado, mas também santuários, onde podemos desconectar, refletir e encontrar as peças que se encaixam no quebra-cabeça das nossas identidades individuais e compartilhadas. A memória não é apenas uma ferramenta para navegar pelo presente ou planejar o futuro. Em nossos dias, ela é um compromisso com a responsabilidade histórica. Lugares de memória permitem que o tempo e os movimentos sejam ritualizados. O tempo ordinário se transforma em extraordinário e o cotidiano é religado a valores, a saberes, a tecnologias. Para nos fazer navegar nas memórias guardadas pelo Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, convidamos nosso orador, Dr. Alessandro Pires Stanícia, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Professora Lúcia Helena Freitas da Rocha, muito obrigado. Saúdo Vossa Senhoria. Quero cumprimentar a nossa presidente Simone pela atuação na condução dos destinos do nosso Instituto Histórico. Quero saudar a figura da professora Maria Helena Mendes Nísio, e na figura dela, saudar a figura de todos os ex-presidentes, ela que foi nossa primeira presidente, e na figura dela saúdo todos os diretores associados, que desde 26 de setembro de 1931, contribuem de forma permanente para a preservação da nossa história, da nossa cultura e da nossa geografia. Eu quero falar aqui sem a singela pretensão de querer ensinar ninguém, porque já disse Guimarães Rosa, professor não é aquele que ensina, professora Lucilena, mas aquele que de repente aprende.
Então eu vim aqui para dividir um sentimento com cada um de vocês. Vendo esse auditório lotado do nosso Museu de Arqueologia e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Aos nossos mares vieram dantes, altivas naus, velas pulsantes, inflando a brisa de Monção e a voz do Itiberê, viu os primeiros sinais de civilização. Com essa quadra do nosso hino de Paranaguá, nada melhor do que ter uma cidade que o hino remonta à sua própria história, mas a sua história que é secular. Letra de João Gomes Raposo e poesia, Maria Helena, de Domingos Virgílio do Nascimento, como foi estabelecida na lei dos nossos símbolos que vamos ver adiante. Mas antes de começar a falar um pouquinho de Paranaguá, eu quero convidar cada um de nós a fazer uma reflexão. E a primeira pergunta vai soar ingênua e até boba. Vamos fechar os olhos ou tentar lembrar o nome do nosso pai e da nossa mãe. E eu sei que muitos de vocês estão se perguntando por que eu estou fazendo essa pergunta. Vamos abrir um pouquinho essa árvore e tentar lembrar o nome dos nossos 2 avós maternos e 2 avós paternos. Será que conseguimos vencer essa segunda geração? Vamos tentar lembrar os nossos bisavós, por parte de pai ou por parte de mãe. Será que alcançamos aquelas pessoas que por nós sofreram, que por nós renunciaram e que por nós se alegraram? Então, esse é o espírito de resgatarmos, preservarmos a nossa identidade. Temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. Em 11 gerações temos 4.094 pessoas que nos antecederam. Pessoas que lutaram, enfrentaram dificuldades, doenças. E quanta força, quanto amor recebemos de pessoas que nos amaram ou fizeram por nós sem que ainda existíssemos. Daí a nobreza do resgate e da preservação da cultura daqueles que nos antecederam. A partir de agora, todos os nossos arquivos que eu vou exibir aqui constituem o acervo do Museu da Imagem e do Som do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, que remonta a contribuições de muitas pessoas e uma organização. A Fontinha, ou a Fonte da Gamboa, é considerada um dos monumentos históricos mais antigos do Paraná. Ela data de 1656 e depois, em 1657, ela foi coberta. Ela foi criada para ser o primeiro ponto de abastecimento de água potável de Paranaguá no século XVII. A Fontinha também servia, além de abastecimento de água potável, como abastecimento das chamadas aguadas. O que eram as aguadas? Eram as embarcações que vinham de São Vicente e Cananéia com destino ao sul e faziam a sua última parada em Paranaguá com destino ao oceano. Então, a Fontinha teve uma primeira função de ponto de abastecimento de água potável e também de abastecimento para as embarcações. Ela é, sem dúvida, um dos monumentos históricos mais antigos do Paraná, mas ela é o segundo, e nós vamos ver adiante. A Fontinha também traz uma questão ambiental que remonta ao século XVII, quando aqui nesse pedaço de terra, de chão que pisamos, já houve uma primeira preocupação com o meio ambiente, com o mundo que vivemos, quando as pedras da água de lastro dos navios negreiros que aqui passavam foram, em vez de descartadas, constituem um piso que circundam a nossa Fontinha. Portanto, aquelas pedras ao redor da Fontinha contam histórias de muitos negros escravizados que por aqui passaram. Mas a Fontinha também, estudando a história, o resgate da nossa identidade, conta um pouco da evolução ambiental e um pouco também da nossa involução ambiental.
Se passava embarcação na Fontinha, tudo aqui era rio Itiberê. Se passavam os navios negreiros, tudo aqui era Itiberê. E aqui nós temos uma característica da evolução ou do processo de crescimento de Paranaguá. Parte ordenada, parte não ordenada. Essa foto são das mesmas janelas que nós formos ali atrás e encontrarmos aqui o rio Itiberê. Ou seja, o homem tomou o rio e não o contrário. E pode parecer singelo, mas esta falta de planejamento fez com que, a partir daqui, Ponta do Caju, São Vicente, fossem todas ocupações em que antes eram rio. Portanto, essa foto demonstra com clareza a forma da história da nossa geografia e da nossa ocupação. Ali nós temos aquele monumento que representa, em 1914, o marco do abastecimento de água potável e saneamento em Paranaguá, quando o prefeito municipal era Caetano Munhoz da Rocha. Então, essa estátua está ali até hoje. Mas antes da Fontinha, nós temos um monumento que se encontra aqui ao lado, na Praça Cívica Joaquim Tramujas, que foi prefeito municipal da década de 60, foi membro do nosso instituto e até hoje é considerado o presidente perpétuo, que viabilizou ao Estado a doação da nossa sede. Mas este monumento, símbolo da lei e da justiça, representa a instalação de Paranaguá enquanto administração. Esse pelourinho foi erigido em Paranaguá em 6 de julho de 1646. E dentro da colonização portuguesa, o pelourinho representava e representa a instalação da jurisdição portuguesa neste local. Se aqui não havia administração, aqui passava a valer a lei de Portugal. E aqui vamos descobrir por que a data de aniversário de Paranaguá é o dia 29 de julho. Porque toda cidade que tinha instalado o seu pelourinho, ela era elevada na divisão administrativa ao predicado de vila e passava a ter o direito de eleger os seus representantes, os vereadores e os 2 juízes ordinários, um que fazia as vezes de prefeito e um outro juiz ordinário que fazia as vezes de representante de jurisdição, da lei de Portugal. Mas observem vocês que se Paranaguá foi fundada em 29 de julho de 1648, nós temos uma diferença de tempo. Portugal antecipou a instalação do pelourinho. Vicente Nascimento Júnior, no seu livro Histórias, Crônicas e Lendas, Vicente foi o 2º presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, aponta que por volta de 1492, 1500, as nações hegemônicas do mundo eram Portugal e Espanha. E a tese mais plausível, reconhecida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, reconhece que, como a cartografia no Brasil não era muito desenvolvida, ao norte tínhamos o meridiano de Tordesilhas, passando exatamente na foto do rio Amazonas, mas ao sul ninguém sabia se o meridiano de Tordesilhas passava na Baía de Paranaguá ou na Baía de Laguna, em Santa Catarina. A parte amarela, ocidental, era pertencente aos portugueses, nação mais forte à época que a Espanha. E a parte oriental, onde nem se conhecia o mapa do Brasil, pertencia à Espanha. E por aqui, com a notícia do ouro, já tinham se passado as expedições de Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, com direção a Foz do Iguaçu, as missões e as reduções espanholas. Isso pode justificar, na linha da história, essa antecipação de Portugal para trazer aqui essa constatação
de ocupar esse território que já havia tido a notícia do ouro levado por Gabriel Velar. Apenas para confirmar, porque a história se faz com documentos. Tito Lívio Ferreira, que é o professor e filósofo da USP na década de 60, tratou a história da educação luso-brasileira. E ele deu 2 capítulos a Paranaguá, tratando deste colégio que seria o Colégio dos Jesuítas. Então aqui nós temos uma ata do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, de uma comissão que foi formada para identificar a autenticidade desse pelourinho, e delas assinaram na comissão Joaquim Tramonjas, Aníbal Ribeiro Filho, Dr. José de Mello, que foi juiz de direito na comarca de Paranaguá, voltou para Curitiba para instalar a 12ª Vara Civil, se apaixonou pela cidade e voltou a morar em Paranaguá e aqui constituiu família. Então apenas Suame Vivekananda, Valdomiro Ferreira de Freitas e Nelson Barbosa, apenas para homenagear alguns escritores e alguns dos nossos presidentes. Aqui temos uma publicação que foi realizada em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com os juízes da comarca. Isso era o ano de 2004, quando se comemorou o Sesc Centenário da instalação da Justiça em Paranaguá, tendo como reconhecimento o pelourinho, como símbolo da lei e da ordem da instalação da jurisdição portuguesa aqui no Brasil. E um outro fato curioso com relação à justiça, o nome do nosso fórum, da Gabriel Velar, foi indicado quando o desembargador Rui Fernando de Oliveira, que esteve recentemente em Paranaguá para comemorar os 50 anos da subseção, por um ex-presidente do Instituto Histórico, Hugo Pereira Correia, que sugeriu a ele o nome de ouvidor Pires Pardinho, que foi aquele responsável, em nome do rei de Portugal, para fazer todas as correções, todas as fiscalizações, na área administrativa, na área política e inclusive na área eclesiástica, porque a igreja tinha uma forte associação com o Estado naquela época. Portanto, Paranaguá, em 29 de julho de 1648, passou a ter direito de eleger os seus representantes. E somente em 26 de dezembro do mesmo ano, Paranaguá realizou sua primeira eleição, elegendo João Gonçalves Peneda, primeiro juiz ordinário de Paranaguá, portanto, fazendo as vezes de prefeito de Paranaguá. Paranaguá, aqui na Catedral, teve a primeira eleição do Estado do Paraná. E aquele documento à esquerda é uma cópia, é um registro que chamamos de códice, de número 13981, do British Museum Library, em Londres. Ele é uma prova documental que foi entregue em 1948 em Paranaguá, quando tivemos o Congresso de História, promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, da passagem de Domingos Peneda por esta terra, por este chão. Então, este registro que foi pelo Conselho Britânico do Rio de Janeiro, em conjunto com a Marinha do Brasil, foi anunciado e trazido em 1948, quando o Paranaguá completou os seus 300 anos de emancipação política. Portanto, sem dúvida nenhuma, Domingos Peneda é considerado um dos fundadores da cidade. Apenas mais um episódio da história e de repercussão em todo o país. Estamos na metade do século XIX, 29 de junho de 1850, o cruzador inglês chamado Cormorã, o Slooper Cormorã, com o seu comandante Ernest Schomberg, cruza Paranaguá. Naquele tempo, na metade do século XIX, vigia o tratado, o Right of Virgin, em que o Brasil foi signatário e, portanto, se comprometeu a cumpri-lo. Ele dizia que aquelas embarcações que estivessem transportando negros seriam presas e os negros seriam libertados. Pois essa embarcação encontrou alguns negros passando por Paranaguá e, ao invés de conferir a liberdade a esses negros, ela confiscou para si própria.
E foi um conflito que veio à autoridade policial de Paranaguá e foi equacionado pela autoridade judicial de Paranaguá. No dia 3 de julho, ou 2 de julho, foi a única vez que a fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres foi utilizada para afugentar com um conjunto de pequenas embarcações esse cruzador inglês que estava tentando levar os escravos. E a pergunta que existe naquele livro, que foi feita por Valdomiro Ferreira de Freitas, na sua História de Paranaguá, é respondida por aquele livro do Tribunal de Justiça. Com certeza, esse episódio envolvendo a escravidão e a libertação dos escravos precipitou e adiantou a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que ocorreu em 4 de setembro de 1850. Portanto, vejam a importância de Paranaguá no concerto das nações e do país. 1850, nós temos o primeiro registro histórico de Paranaguá. O primeiro livro da história do Paraná, que é da lavra de Antônio Vieira dos Santos, Memória Histórica e Topográfica de Paranaguá, do seu município. Ali temos uma imagem da nossa Catedral Diocesana no final do século XIX, em 1890, e uma reprodução realizada por Vieira dos Santos, que era secretário da Câmara Municipal e tem o justo epíteto de pai da história do Paraná, porque ele fez este livro registrando todas as ruas de Paranaguá, todos os prédios de Paranaguá, todas as marés, toda a movimentação comercial de Paranaguá, e fez comprovando com documentos, inclusive as ilustrações de um mapa desse Museu de Arqueologia, que é o único prédio do século XVIII de 3 pavimentos da América Latina e talvez do mundo, como trouxe Dom Pedro Fedalto na história da Regional Sul 2 da CNBB. Portanto, em 1850, nós temos o primeiro livro da história do Paraná, um manuscrito original. Esse livro teve somente 2 edições até hoje. Em 1960, pelo Círculo de Estudo Bandeirantes da Pontifícia Universidade Católica, e depois uma edição revisada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá em 2001. E os originais deste livro, de Vieira dos Santos, encontram-se, para nosso orgulho, sob guarda e responsabilidade da Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá. Esse livro foi restaurado pelo IFAM em 2010 e encontra-se bem acondicionado e guardado, o primeiro livro da história do nosso estado do Paraná. Também, para falar da biblioteca do nosso instituto, que conta um pouco da história de Paranaguá, pulamos para o ano de 1880. Dom Pedro II esteve em Paranaguá para lançar a pedra fundamental da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Aqui temos a assinatura, o livro de presenças e visitantes ilustres do Clube Literário, em que Dom Pedro II assina o livro de presenças e depois, 4 anos após, em 1884, quando a penúltima estação em São José dos Pinhais foi inaugurada, tivemos a presença de Princesa Isabel em Paranaguá, que pegou o trem aqui e com grande comitiva desembarcou na penúltima estação em São José dos Pinhais. Portanto, isto só demonstra a influência e a importância de Paranaguá ao longo dos anos, pois esta obra da engenharia tem repercussão mundial, porque ela transpõe em 100 quilômetros 1.000 metros de altitude e também atravessa a Serra do Mar com diversos túneis, sendo considerada uma das maravilhas do mundo da engenharia. Passando um pouco para as 2 últimos pontos, para não demorar, movimento cultural e musical de Paranaguá. Aqui temos uma contribuição da Maria Helena, que resgatou um programa, uma apresentação do Teatro Santa Celina, aqui em Paranaguá. Sabe onde fica o Teatro Santa Celina? Na rua Presciliano Correia, onde hoje temos a Imobiliária Veleiros. Ali era um teatro. Paranaguá era ponto de passagem, efervescência cultural, inteligência, cultura. E vejam quem morava em Paranaguá. Alguns não acreditavam,
Nós temos registros de apresentações dele no Clube Literário e também no Santa Celina. A Maria Helena adora falar da Estudantina Paranaguense. Veja quem acompanhou a Estudantina Paranaguense. Heitor Villa-Lobos, morando em Paranaguá. Heitor Villa-Lobos morando e fazendo cultura em nossa cidade. Mas também, como não falar de Brasílio e Tiberê da Cunha. O prefeito Rafael Greca, nos seus 300 anos, fez um livro maravilhoso, trouxe o Arthur Moreira Lima, trocou aqui no mercado, a Sertaneja, festejada pela Orquestra de Roma, e nesse livro tem uma passagem muito interessante de um caboclinho como o nosso Parnaguara, e quero deixar aqui todos muito à vontade. Parnaguara não são só aqueles nascidos aqui, são aqueles que vivem aqui. Nós temos muitos parnanguaras que aqui não nasceram e às vezes são mais parnanguaras do que muitos daqui que nasceram. Então, parnanguaras são aqueles que vivem em Paranaguá. E Brasília Tiberê, além de músico de renome, talentosíssimo, ele era diplomata. Na Alemanha, ele foi embaixador plenipotenciário do Brasil, a maior distinção, o mais elevado cargo da diplomacia na Alemanha. Assuntos comerciais, assuntos do Estado brasileiro passavam por Brasília Tiberê. Certo dia, na casa desse caboclinho Parnaguara, estava lá passando uma pessoa e escutou lá no fundo um piano tocando. Essa pessoa foi na rua da Alemanha, em Berlim, voltou, escutou de novo, não se conformou, escutou mais um pouco e não resistiu, bateu na porta da casa da Embaixada do Brasil na Alemanha. Prontamente a governanta da casa se apresentou e perguntou o que ele queria. Ele disse: eu quero falar com essa pessoa que está tocando piano aí. Não, o senhor não vai falar. Eu quero falar com essa pessoa que está tocando piano aí no fundo. Não, o senhor não vai falar. Mas eu exijo, eu quero falar com ele. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Ele é o embaixador plenipotenciário do Brasil na Alemanha, ele não vai lhe atender. Vai sim, fui eu que compus essa música. Sabe quem era, pessoal? Franz Liszt, um dos gênios da música clássica do mundo. E eles ficaram amigos. E nesta biografia do Brasília Tiberê da Cunha, temos as cartas trocadas entre os dois, os documentos que comprovam essa amizade. Um Parnaguara, caboclinho como nós, amigo e contemporâneo de Franz Liszt. Portanto, minha gente, vamos nos orgulhar da nossa terra. No país, nós temos um panteão, ou um panteão com os heróis nacionais. Tiradentes, Pedro I, Pedro II, Alberto Santos Dumont, e lá em Brasília, no livro de aço, no Panteão Tancredo Neves, só existe um paranaense inscrito no Panteão Nacional. E adivinhe de onde ele é? Ele é de Paranaguá. E o Defonso Pereira Correia, barão do Cerro Azul, o único herói nacional paranaense, é de Paranaguá, que foi brutalmente assassinado no quilômetro 63 da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Mas Paranaguá também tem o seu panteão. E mais uma vez, para orgulho do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, nós temos como cultuar e preservar a memória eterna da arte de Júlia da Costa, que agora celebramos 180 anos do seu nascimento, e de Leôncio Correia, que também às vezes não é tão lembrado quanto merece. Leôncio Correia foi deputado provincial, que hoje seria deputado estadual, foi deputado geral, que hoje seria deputado federal, foi advogado, foi magistrado, e sabe o que ele foi? Foi escritor. No Rio de Janeiro, sabe de quem ele coordenou publicações? De Olavo Bilac e Machado de Assis. Parnaguara, caboclinho como nós, na melhor expressão da palavra. Finalizando, duas últimas figuras. Caetano Munhoz da Rocha. Deixa eu ver se está aqui. Cadê a Cris? Não sei se ela está aí. Amanhã nós teremos um encontro lá para falar da Escola Normal, Instituto Dr. Caetano Munhoz da Rocha.
A Gazeta do Povo, numa votação realizada há uns 10 anos, classificou, numa votação popular, Bento Munhoz da Rocha como o maior homem público do Paraná. E é justo. Bento é filho do Caetano. Bento é Paranaguá, Caetano nasceu Mário Micos, em outra nação, em Antonina, terra dos Cincinnatus. Na rua 15 de novembro tem lá a plaquinha. Caetano Munhoz da Rocha, antes de ser prefeito de Paranaguá 2 vezes, de ser o primeiro governador, o único governador do Paraná que deixou a prefeitura para ser governador da província, e foi o primeiro governador reeleito, ele, quando era deputado provincial, ele já pensou que Paranaguá tinha que preservar os seus mananciais. Foi o projeto dele, enquanto presidente da Assembleia Provincial, que desapropriou, Mário, a colônia Santa Cruz, na Quintilha. Todas as captações de água de Paranaguá foram desapropriadas por este homem. Isto é ou não é uma visão de Estado de gente que pensa uma obra para 20, 30, 40, 50, 100 anos? Junto com o Guimarães, ele foi um dos primeiros homens públicos a prestar conta da sua gestão enquanto prefeito. Aquele livro ali de 1914, um relatório encaminhado à Câmara Municipal de Paranaguá. Até hoje o Instituto tem esse exemplar, e não teve internet, não teve arquivo corrompido ao longo do tempo, está lá o livro. Tudo que foi pago, os projetos, os empréstimos, cada cheque que foi realizado o pagamento. Não à toa, o prédio do Ministério Público em Curitiba usa de um edifício chamado Caetano Munhoz da Rocha. Se existe transparência no Brasil, de gestão pública, Caetano Munhoz da Rocha. E o que falar então da visão de educação, quando ele levou a Ponta Grossa, Curitiba e a Paranaguá as escolas normais. O prédio majestoso aqui de Paranaguá, que serve a educação e a formação de professores, pasmem os senhores, há 100 anos praticamente. Nós vamos tratar disso. Amanhã a pedra fundamental foi lançada em julho de 1924. Se alguém aqui imaginar que alguma escola construída por algum homem público hoje vai durar 10 anos, a gente tem que aplaudir. Mas para durar 100 anos uma escola servindo a educação, realmente é motivo de reconhecimento pela sua obra e, sobretudo, pela visão de Estado. Rapidamente, para encerrar, Caetano, prefeito de Paranaguá, percebeu a importância da formação da identidade do nosso povo, de nos reconhecermos do outro, de estabelecermos uma bandeira, um selo e um hino. Em 1910, a prefeitura desapropria e compra o Palácio Visconde de Nácar, na rua Visconde de Nácar, para instalar a prefeitura municipal. E sugere à Câmara, que atende prontamente, a criação do hino de Paranaguá, do selo de Paranaguá, dos símbolos e da nossa bandeira. 1910. Ele sabia o que isso representava, e é por isso que o Instituto Histórico está aqui. Porque ele também sabe o que isso representa. A identidade, aquilo que une os diferentes e no final nos tornam iguais. Esse aqui é uma foto da época da rua Visconde de Nácar, do Palácio Visconde de Nácar, onde temos ali o trem passando na rua e onde Dom Pedro ficou instalado em 1880 e o Visconde de Nácar, que era barão. Quando Dom Pedro voltou para o Rio, 6 meses depois, ganhou o título de Visconde, certo, Almir? Eu encerro para falar 2 coisas. Em 1872, para falar do Porto de Paranaguá. Um grupo de empresários, Pedro Loacher, José da Silva Lemos e mais um empresário, receberam uma concessão para explorar um porto em Paranaguá. Porque aqui, Vieira dos Santos já apontava que o rio Tiberê já estava sofrendo assoreamento. E eles ficaram lá com o Porto do Gato, onde é hoje o Porto do Pedro II. 1872. Paranaguá tinha 6.500 habitantes em 1872, no final do século XIX. Agora, este porto só foi concedido a esse grupo de empresários para que pudesse ser finalizada a nossa ferrovia, porque não tinha como chegar material pesado de aço e equipamentos pelo rio Itiberê. Tanto que esse porto ficou paralisado até 1935,
quando o Porto do Pedro II foi inaugurado em 17 de março. Por isso, o Porto de Paranaguá surge praticamente como um acidente no lugar dele para servir a ferrovia. E esses 3 empresários eram ligados ao Visconde de Nácar, ao Barão do Cerro Azul, e todos eles ligados a Pedro II, que tinha um plano nacional para instalar ferrovias no Brasil. Portanto, Paranaguá estava no cenário nacional. E por fim, eu encerro com Bento Munhoz da Rocha Neto. Aqui é perto de 12 de abril de 1968. Bento Munhoz da Rocha Neto esteve em Paranaguá com João Cândido Muricy, que era crítico de arte, crítico musical, e estiveram para comemorar o centenário de nascimento de Nestor Vitor dos Santos, grande escritor, articulista do jornal O Globo do Rio e diretor do Colégio Pedro II. Essa estátua está localizada justamente em frente à farmácia Nicei, perto do palácio, ali no jardim do ginásio do esporte Joaquim Tramujas. E numa solenidade em que o Museu da Imagem do Sul resgatou o áudio, Bento Munhoz da Rocha Neto, já tendo sido deputado, governador, ministro da Agricultura do país, disse 2 frases sobre Paranaguá. A primeira, sobre Nestor Vitor, dizendo que poucas cidades do Paraná poderiam celebrar centenário de filhos seus, porque poucas cidades do Paraná eram centenárias. Isso era o ano de 1968. E ele, com sua inteligência, sabedoria, disse o seguinte: é preciso acentuar as raízes do passado para acertar o passo do futuro. E é por isso que aqui estamos. Eu encerro a minha manifestação, minha saudação a Paranaguá, convidando cada vez mais conhecer para amar, amar para cuidar, e essa deve ser a essência da nossa cidade. Vamos juntos preservar e valorizar o lugar que chamamos de lar. Viva os nossos 376 anos, viva a nossa Paranaguá. Tenho dito e o direi sempre. Muito obrigado. Agradecemos efusivamente a esta brilhante aula da história de Paranaguá, proferida pelo Dr. Alessandro Pires Stanice. Nós somos também movidos pelas emoções. No final de 2023, homenageamos nossos comunicadores. E havia uma pessoa em especial que queríamos homenagear. Infelizmente, não pudemos fazê-lo, porque ele estava hospitalizado e logo veio a falecer. Eu convido a nossa presidente Simone para entregar para a dona Mariana a nossa homenagem ao grande comunicador, amante de Paranaguá, Hamilton Aquim. Não poderíamos deixar em branco essa homenagem ao nosso ilustre Hamilton Aquim. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Nada mais gratificante na vida de um homem do que o reconhecimento. A atitude de reconhecer e homenagear, portanto, é uma atitude de desprendimento e profunda demonstração de consideração e afeto. O Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá agradece imensamente a generosidade e o altruísmo desinteressado de jovens
que muito nos auxiliam na divulgação das atividades de nosso sodalício. Prestamos uma homenagem especial aos jovens comunicadores Mariana Vernizzi Gonçalves e Luciano Luiz Mendes Rosta, por sua valiosa contribuição na divulgação das mídias do Instituto Histórico. De igual forma, homenageamos o jovem Cincinato Siqueira pela cobertura midiática de nossas sessões solenes. Por isso, convidamos a presidente, nosso orador e a professora Maria Helena para entregarem aos nossos homenageados um certificado de reconhecimento. Mariana Vernizzi Gonçalves, minha neta. Luciano Luiz Mendes Ross é o esposo da Mariana. E Cincinato Siqueira. O troféu, nossos convites. Mariana e Luciano fizeram um vídeo institucional do Instituto, que é uma beleza. O músico traz consigo a arte de encantar pessoas, tirar sorrisos ou lágrimas de seus rostos. Traz consigo a arte de tocar a alma com a música e com o som de seu instrumento. A música é mais do que um simples som ou teorias. É sentimento, é poesia. Ser músico é um dom. É ver, ouvir e sentir intensamente, muito além do que os olhos podem mostrar. A música abraça nosso coração e acalma nossa alma. Ela é capaz de traduzir em som qualquer tipo de sentimento, desde felicidade, saudade, tristeza, amor ou dor. Ela não tem limites, pode nos fazer dançar ou até mesmo dormir. Para homenagear Paranaguá em seus 376 anos, o Instituto Histórico e Geográfico fecha a sua sessão solene com chave de ouro. A trajetória da vida musical deste artista atesta a sua grandiosidade em elevar corações e almas. Para ele, a arte é impacto e não deixar nada parado. É sempre gerar algum sentimento nas pessoas. Quando criança, fazia parte do projeto social da Casa de Apoio Irmã Sheila, também conhecida como Creche do Tio Arlindo, na região do Atuba. Por lá, ele passava o tempo do contraturno escolar enquanto os pais estavam fora de casa. Além de ser um ambiente de cuidado e acolhimento, o projeto servia também como a garantia de refeição para muitas crianças, inclusive para o músico, que em diversas oportunidades não tinha o que comer em sua casa. Foi no projeto que o artista teve o primeiro contato com a música,
aprendendo a tocar violão com um voluntário que lhe apresentou um instrumento. Depois de 4 meses tendo aulas, já não tinha mais o que aprender com o instrutor e passou ele mesmo a tocar sozinho. Na adolescência, ele entrou para a Guarda Mirim do Paraná, onde aprendeu a tocar outros instrumentos, como trompete e trombone, que o introduziram na orquestra. Até hoje, o artista relembra dos ensinamentos que aprendeu nessa época. Foi também numa das aulas da Guarda Mirim que teve o seu primeiro contato com o violoncelo, instrumento que viria a ser a paixão de sua vida. Quando eu vi o instrumento, eu fiquei apaixonado pelo violoncelo, revela o artista. Na época, o adolescente com 16 anos passou a se aprofundar no estudo da música e anos mais tarde ingressou na Escola de Música de Belas Artes do Paraná, onde pôde se especializar no violoncelo, com aulas e professores que são referências no instrumento. Foi neste momento da vida que ele decidiu que gostaria de se dedicar exclusivamente à música e viver do seu trabalho artístico. Para garantir que seu sonho se concretizasse, migrou sua apresentação para que pudesse tocar sozinho, sem que tivesse a necessidade de ter um acompanhamento, uma orquestra ao seu lado. Hoje nós temos todo um som instalado, mas o nosso artista carrega uma potente caixa de som que faz acompanhamento às suas apresentações. Essa independência fez com que ele fosse convidado para tocar nos mais variados tipos de eventos. Ele mesmo confessa: eu sempre brinco dizendo que toco de velório até casamento, mas é um fato. Tanto é que eu digo que zerei a minha vida em um dia, porque eu toquei de manhã num casamento, à tarde num batizado, depois no aniversário de 99 anos e no velório. Nesse dia eu cheguei em casa e pensei: que coisa louca, eu fiz o ciclo da vida inteira. Há mais de 5 anos, desenvolve um projeto em parceria com hospitais de Curitiba, executando belas peças musicais na recepção ou ainda tocando para os pacientes nos corredores. Uma história de vida emocionante, contou com o apoio de inúmeras pessoas que acreditaram em seu talento e lhe deram suporte para que chegasse aonde está hoje. Atualmente trabalha com mídias digitais, levando arte pelo Brasil, sendo referência nas plataformas digitais. Também trabalha profissionalmente com a música. Vamos receber e aplaudir aquele que com sua habilidade sonora tece uma tapeçaria de emoções, transformando simples momentos em experiências inesquecíveis. Que o ritmo de sua vida continue sempre no melhor compasso. Com muita alegria, recebemos para o encerramento da nossa sessão solene, Lucas da Paz. Não estava esperando por isso. Me desconfigurou.
Eu vou tocar a última canção e vou tocar uma das músicas que mais me emociona. E vou terminar com uma música mais tranquila, porque eu tendo a acreditar que a música, a arte, chega onde a palavra não consegue chegar. E eu fui muito bem acolhido aqui. Eu amo esse lugar de paixão. Então fica como o meu presente também, para esse dia tão especial. Muitíssimo obrigado pela recepção, de verdade.
nossos sinceros agradecimentos ao Lucas da Paz, que se deslocou de Curitiba para nos dar esta magnífica apresentação. Lucas, diz uma música conhecida que quem conheceu um amigo jamais morrerá, pois os amigos são um pedaço do céu. É como ser uma flor no quintal, desapegada do chão, floresceu. Quem conheceu um amigo descobriu o seu Deus, mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar e deixar o coração se abrir direito do jeito que alguém precisar. Nós queremos tê-lo agora como nosso amigo. E também para nos brindar com melodias que nos fazem reconhecer um amigo de Paranaguá, convidamos Celso Torva, amigo de todas as horas, para cantar e nos encantar. Uma estrela internacional. Venha, Celso, onde você está? Você, com certeza. Só para te dizer, Celso, que você tem aqui, pena que ela já teve que sair. Ela está aqui, a Glória, que foi o segundo lugar no nosso concurso de poesias, e ela é paraguaia como você. Boa noite. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones y vaya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de tus blancas manos que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? Me ataí que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua de Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Y con el embrujo de tus canciones y vaya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias
me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera. ¿Saben la última letra? Estou muito orgulhoso de cantar para vocês. Me convidaram, o doutor Stanisha me convidou, né? E quero dizer para vocês muito bem hoje das cordas vocais. Estou me recuperando de um agora as gripes têm número, né? H1, duplo por 2, não sei que coisa, então. Mas não tinha nada contra os médicos, né? Mas estou me recuperando. Fiz o possível para cantar o melhor para vocês. Gostaria de cantar Índia em português, tá bom? Índia tem os cabelos, me acompanha? Os ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Tem os lábios de rosa, sorrindo. Vamos lá, professora, vamos lá. E coral, hein? Índia da bem morena, da boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangrento, quando for embora. Coisa linda aí. Chega a hora de dizer adeus. Sou gente feliz cantando. Os meus braços só mais um instante. Os meus olhos se unirem aos seus.
tá bom? Olha, estou vendo rostos conhecidos, né? E vamos cantar uma música um pouquinho mais alegre, tá bom? Bem mais alegre e em português também, tá? São Paulo. Eu sei. Já falei com o problema aí. Não conheci. Foi num baile na Assunção, capital do Paraguai, onde vinhas paraguaias, floridentes a bailar. Isso! E ao som da sua guitarra, todos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi no baile da Assunção, capital do Paraguai, onde vinhas paraguaias, sorridentes a bailar. É maior. E ao som da sua guitarra, quatro corpos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Tem alguém corajoso ou corajosa aí? Vamos lá. O galopeiro. Para matar a minha saudade, a minha felicidade, ao Paraguai eu voltarei. Para minha felicidade, ao Paraguai eu voltarei. Bom, minha gente, eu cheguei aqui dia 6 de janeiro de 1975 para trabalhar no Consulado Paraguaio. Por 120 dias eu trabalhava, muitas pessoas sabem disso, eu trabalhava no Consulado de Buenos Aires, me mandaram para cá, aí eu conheci minha esposa. A água daqui é boa. Ótima água, maravilhosa. Não tem água melhor que a água do Paranaguá, né? Então, e fiquei até hoje, estou aposentado, graças a Deus, pelo governo paraguaio. E uma coisa eu posso dizer para vocês, quando vocês precisarem de mim, o Instituto, estou à disposição sempre, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. E a nossa querida Paranaguá, porque eu sou paraguaio de nascença, brasileiro por adoção, e parnanguara de coração. É isso aí. É o paraguaio mais parnanguara que nós temos. Então, muito obrigado e espero que todo mundo cante comigo essa canção, mas com força, por favor. Parabéns para você.
presença de todos os que fizeram questão de estar presentes em nossa sessão solene, em homenagem aos 376 anos de Paranaguá. Graças a vocês, foi uma noite memorável, que reforçou os laços de amizade que existe entre nós. Esperamos que tenham gostado e que continuem confiando em nossos serviços. O nosso compromisso será sempre fazer mais e melhor pela nossa Paraná.